Olá galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que esteja assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. Bom pessoal, como foi discutido na aula anterior, a gente estava falando sobre como era que a educação era vista de acordo com a Constituição Federal que a gente tem de 88, certo? A gente parou no artigo 208, então continuaremos a ver a partir do artigo 209. Então, acompanhe comigo. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Ou seja, nesse artigo 209, de acordo com a Constituição Federal, para haver um ensino privado, deve ter como requisitos cumpridos dois. O primeiro é o cumprimento das normas gerais da educação nacional e o segundo é a autorização e avaliação da qualidade do poder público. Ou seja, eu preciso para ter ensino privado, cumprimento das normas gerais e a autorização e avaliação de um ente competente para nos avaliarmos, para quem quer iniciar uma iniciativa privada, certo? O ensino de iniciativa privada. No artigo 210, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Aqui ele está apenas fixando os conteúdos mínimos do fundamental. No parágrafo 1º ele diz: o ensino religioso é de matrícula facultativa. Observe, é a matrícula que é facultativa. O aluno pode ou não se inscrever no ensino religioso e constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Aqui é questão de prova. Observe que aqui, imagine só, o ensino fundamental em todo o território brasileiro é para ser ensinado em língua portuguesa. Mas o que será que acontece com os povos que vivem aqui e falam outras línguas, como é o caso dos índios? E aí, como é que vai ser? Para eles, a lei aqui diz o seguinte: será utilizada a sua língua materna e processos próprios de aprendizagem, certo? No artigo 211, a gente tem o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, ou seja, um vai colaborar com o outro. No parágrafo 1º a gente tem o seguinte: o que a União vai fazer de acordo com a Constituição Federal? A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados e distritos federais e aos municípios. Essa é a função da União na educação. Os municípios, pessoal, atuarão prioritariamente, observe, prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Enquanto que no parágrafo 3 ele diz o seguinte: os estados e distritos federais atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no médio. Então, o que é que vocês percebem aqui? A gente percebe que existe uma interseção de funções entre o município e o estado. Lá onde ele fala que prioritariamente o ensino fundamental, tanto é obrigação da União, do município, como dos estados e Distrito Federal, certo? Quarto parágrafo.
Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão normas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Parágrafo 5. A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Lembre-se, essa parte aqui é muito importante. Observe, a educação básica, ou seja, ensino infantil, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. Público atenderá prioritariamente o ensino regular, ou seja, para os alunos que estão nas suas devidas idades, de acordo com a série ou ano. No artigo 212, ele vai falar o seguinte: a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e aos estados, distritos e municípios nunca menos de 25% da receita resultante de impostos. Não é taxas, não é impostos. Compreendido a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, bem aqui você pode até anotar, fazer algum risco, porque é muito importante essa parte. Ou seja, lembre-se, a União vai aplicar anualmente nunca menos de 18% e os estados e Distrito Federal e município nunca menos de 25% de suas receitas. Onde é que eles têm que aplicar no mínimo esse valor? Na educação. Parágrafo 1. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo receita do governo que a transferiu. Ou seja, eu sou a União e transfiro um dinheiro para o estado. Eu não vou precisar pagar esses 18%, e sim o estado, que foi quem recebeu o dinheiro, que vai precisar pagar os 25% da receita que ele recebeu, certo? No parágrafo 2, ele diz o seguinte: para efeito do cumprimento de disposto no caput, ou seja, na cabeça desse artigo, serão considerados o sistema de ensino federal, estadual e municipal os recursos aplicados na forma do artigo 13, que a gente vai ver já já. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos e Plano Nacional da Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208, que foi o que a gente viu, que é garantia do Estado, serão financiados com recursos provenientes das contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento, ou seja, além dos impostos, ele também vai ter como um adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhido pelas empresas na forma da lei. Isso aqui foi uma redação dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006, vide decreto número 6.003 de 2006. Mas essa parte aí só precisa saber isso, que não existe apenas os impostos como meio de financiar a educação. Existe também a contribuição social do salário educação, certo? Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, certo? Ou seja, tudo que foi arrecadado é para as escolas públicas, podendo ser dirigido a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei, certo? E para elas receberem esse financiamento, mesmo não sendo escolas públicas, devem ser mediante o quê? Observe,
Inciso primeiro, comprove finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Aqui é até bem lógico, né? A escola que não é pública, foi uma escola, por exemplo, comunitária, ela recebeu um dinheiro, mas acabou fechando. Esse dinheiro que ela tem de posse, ela passa para outra, né? Bem lógico. Parágrafo 1º. A gente tem o seguinte: os recursos de que se trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para quem demonstrem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares de rede pública, na localidade de residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Observe aqui que aqui ele está dando abertura para as bolsas, de estudo, certo, pessoal? Então é muito importante que vocês se atentem, porque de onde é que sai esse dinheiro que a gente ganha de bolsa quando está na graduação, quando está no ensino médio? Essa assistência financeira que a escola dá para alunos que não conseguem se manter, mesmo com a ajuda dos pais. Então a gente sabe agora que ela vem de onde? De impostos e de contribuição do salário educação. Do salário educação não. Contribuição do salário educação serão distribuídas proporcionalmente. Ou seja, corrigindo, tudo que a gente gasta na educação vem de duas fontes. A primeira é de impostos, ou seja, da União é 18%, dos estados, municípios e Distrito Federal 25% do que é arrecadado. E outra fonte de financiamento da educação é através da arrecadação do salário educação. Tá bom? Como é que se diz? Aqui no parágrafo 2. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público. Ou seja, esse financiamento que ele falou logo na cabeça do nosso artigo, não é só para o ensino médio nem fundamental, não. Também vale para o ensino superior, certo? As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomentar a inovação realizada por universitários, por instituições de educação profissional e tecnológico poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá um Plano Nacional de Educação, é o chamado PNE, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. Observe que bem aqui ele deu justamente o que é que o Plano Nacional da Educação vai fazer. Bora lá de novo. Tem como objetivo de articular o Sistema Nacional da Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção, desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: primeiro, a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país. E, por último, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Bom, pessoal, então esse é o último artigo da nossa Constituição Federal que fala sobre a educação. Então, eu agora vou começar a postar vídeos sobre a LDB, que é a lei que é voltada unicamente para todo o funcionamento da educação em todo o território brasileiro, certo? Então, espero que tenham gostado. Clique em gostei
e compartilhe com seus amigos, certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite.